interessante naquele período. O que é que a lição passa para nós aí, o que estava acontecendo? Lá, Jackson. Confusão, né? E essa confusão era por causa de quem? Quem lembra aí? Tem a ver com os discípulos de João. Isso, os discípulos de Jesus começaram a batizar. De fato, o Bíblia diz lá que Jesus, de fato, ele não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. E ele começou a batizar mais do que João. E os seus discípulos começaram a questionar a missão de Jesus. E vão até João Batista, né? João, olha, esse profeta aí está batizando, seus discípulos estão fazendo batismo e tal. E o que é que João Batista disse para os seus discípulos? O que importava? Importa que ele cresça e eu diminua, porque de fato ele entendia qual era a missão de Jesus e ele queria ver o ministério de Cristo crescendo ali em toda aquela região. Mas como estava havendo grandes discussões, grandes debates em relação a isso, Jesus então resolveu ir para um outro local. Mas existiam dois caminhos. Existia um caminho mais curto, que era passando por dentro de Samaria. Existia um caminho mais distante, que ia pela região da Pérea, para chegar na Galileia. Porque os discípulos, os judeus, geralmente eles usavam e pegavam o caminho mais distante. Era por qual motivo? Lembra aí? Eles não se davam com o samaritano. Mas lembrando a história aqui, por que os judeus não se davam com o samaritano? Quem lembra aí o que aconteceu lá no passado, no tempo dos reis? A lição fala aí para nós. Os samaritanos, conta a história dos samaritanos. Está logo na introdução da lição aí, fala sobre os samaritanos. O que aconteceu? Pode falar aí. Misturado, né? Isso aí. Quando foi a construção do templo, eles eram simplesmente contra. Eles construíram o seu próprio templo, que depois foi destruído lá e ficou essa. Certo. Lembra que logo ali quando Davi faleceu, Salomão assumiu, depois que ele morreu, surgiu um rei que era o filho de Salomão, chamado, se não me engano, Jeroboão, né? Acho que mais ou menos esse que era o nome do rei. Não lembro o nome do rei, o filho de Salomão. Só que houve uma divisão das tribos. As 10 tribos do norte se dividiram e ficou só Judá e a tribo de Levi. Então houve essa separação e na verdade Jeroboão, para o povo não voltar para Jerusalém, para adorar em Jerusalém e aí voltasse a se converter e se juntar à tribo, ele fez então um bezerro de ouro, né? Um bezerro de Dan e um bezerro, não lembro qual outra cidade que também realizou a construção desse bezerro. O povo de Israel não se afastaram. Eis que o povo assírio vem e invade ali as 10 tribos, leva todos eles cativos e coloca outro povo para habitar ali naquele lugar. E depois houve a mistura de judeus com esses povos mestiços. E com isso, então, a turma lá de Judá e de Levi já não consideravam eles também como judeus. Mas aconteceu outros problemas maiores, né? Na época de Esdras e na época de Neemias, esses homens se opuseram à construção tanto do templo como também do muro de Jerusalém. Resultado, viraram grandes inimigos. E eu não sei aqui no nosso bairro como é que é a situação, mas alguns bairros aí tem umas rivalidades entre facções. Quem é do P40 não se dá com a facção ali do Comando Vermelho, e aí a gente não pode entrar naquele bairro porque a gente corre risco de vida, e eles também não podem vir para cá porque também há um risco. Assim era no tempo de Israel. Os samaritanos não se davam com os judeus, e se alguém fizesse algum mal com o samaritano, estivesse ali matando, espancando, ninguém se metia, porque ali era problema deles. Eles não estavam preocupados com o que acontecia com os samaritanos e muito menos também com os gentios. Gentios somos todos nós, que não somos da descendência de Judá, né? Não somos judeus e por isso somos israelitas, então todos nós também somos gentios. Então se ele chegasse aqui hoje, naquela hora teve aquela confraternização, apertando a mão de um de outro,
Daqui a pouco eles teriam que sair para fazer a lavagem cerimonial, porque eles estavam contaminados. Essa era a situação cultural, política daquela época. Os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus, além de querer passar por Samaria, porque era um caminho mais curto, ele estava passando só porque o caminho era mais curto, ou tinha um objetivo por trás de tudo isso? É que a lição diz para nós aí. Ele tinha uma missão, né? Ele queria também ganhar aquelas pessoas para o reino dos céus. Então não é à toa que Jesus ele para naquele poço, um poço que ficava distante da cidade, em pleno meio-dia, e os discípulos saem para providenciar almoço. Olha como o trabalho de Jesus era árduo, né? Naquela época não tinha carroça, não tinha cavalo, tem, né? Mas ele não tinha essas condições de estar todo mundo a cavalo, de carroça. Eles andavam a pé, né? Para fazer o seu trabalho missionário. Era muito comum eles andarem ali quilômetros para chegar em cidades para pregar o evangelho. Vem, chama os irmãos para ele, vem ali no bairro fazer um evangelismo. E os irmãos dizem assim: é muito longe, pastor, estou cansado, todo dia não dá, né? E lá para pelo Guarujá, né, o evangelismo, alguns dizem assim: mas é muito longe. Mas Jesus andava quilômetros com o objetivo de ganhar pessoas para Cristo, para Ele próprio, né? Agora ele chega lá no poço, e esse com a mulher vem, pleno meio-dia, buscar água. Então Jesus, um homem muito sábio, inteligente, ele percebeu que algo não estava certo, né? Meio-dia não era o melhor horário para as pessoas irem buscar água, porque no deserto, no sol escaldante, quem iria buscar água naquele horário? Somente alguém que não queria estar sendo visto das demais pessoas. Então, Jesus já sabia que algo de errado tinha na vida daquela mulher. Só que ele queria quebrar o gelo. Qual seria mais fácil? Ela, sendo mulher, entrar em contato com ele, ou ele, sendo homem, falar com ela? Nenhum dos dois. Porque os homens, eles não conversavam com a mulher só porque isso poderia caracterizar algo ruim, né, diante daquela sociedade. E além do mais, um era judeu e a outra era samaritana. Então não era chegar ali, tirasse a água dela e ir embora. Mas Jesus quis chamar a atenção daquela mulher, e ele pede algo para ela, né? Olha, eu estou com sede, você tem como me dar um pouquinho dessa água? Chamou tanta atenção que ela respondeu o quê? Qual foi a resposta da mulher? Tu sendo homem, né, judeu, pedindo água a mim, né? Então assim, ela já achou estranho, né? O que esse camarada aqui? Parece que ele não está bem de juízo, né? Porque ele é de outra raça, nos vê como cães, como animais, e agora está me pedindo algo para eu dar para ele. Tem alguma coisa errada. Como é que você me pede água? E o que é que Jesus diz? Vamos lá, para João 4. Mas na Bíblia, para cá. Você conhecesse o dom de Deus. Como? Conhecesse o dom de Deus. Já, em vez de água para ela, ela pedia para ele e ele ia dar água. Água para ela. Que água era essa? Não água comum, água qualquer? Água da vida. Irmãos, aplicando isso para os nossos dias, muitos vão até Jesus achando que tem algo para oferecer para ele, né? Eu vou para a igreja porque eu sou muito bom, eu faço as coisas boas, né? A igreja está precisando de mim, eu preciso estar lá para dar uma animada naquela igreja, para fortalecer o povo. E na verdade o que nós temos para oferecer é passageiro, mas o que Deus tem para nos oferecer é eterno. Então quando a gente vem para a igreja, a gente não vem para oferecer nada, mas a gente vem para receber do Senhor, né? A gente entra vazio e precisamos sair daqui cheios da água viva, cheios do poder do Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo quando nós viemos à casa do Senhor. Alguns vêm porque tem a escala lá, eu tenho que pregar, ou eu tenho que cantar, ou eu tenho que estar ali na recepção, é por isso que eu tenho que estar ali cedo.
para Deus é pouco. E Deus, Ele tem oferecido para nós, é muito maior e é eterno. E é por isso que nós devemos fazer como uma mulher, né? Senhor, dai-me sempre dessa água, para que eu não venha mais precisar vir aqui buscar essa água neste poço, porque para ela era vergonhoso. Ela sair no meio da sociedade ali para pegar a sua água, e alguns que pudessem ver, com certeza iria julgá-la, porque Jesus já sabia como é que estava a situação daquela mulher. Então, quando ela pediu a água, o que é que Jesus disse para ela? Ele pediu para ela fazer o quê? Vai buscar então o seu marido. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele disse: é bem que disseste, porque o que você tem não é seu. Ele já tinha quantos maridos? Já, se não me engano, era 5, era 7 maridos. Ela já tinha tido 5 maridos. E o que tinha agora não era dela. Então ela disse certo, ele não tinha marido. E Jesus agora, a mulher se espantou. Como é que ele sabe disso? Rapaz, minha fama já está correndo lá na Judéia, né? Os judeus estão sabendo da minha fama. E ela percebeu que ela não estava conversando com um homem qualquer. Disse: olha, vejo que o Senhor é profeta. E aí ela agora começa a fazer algumas perguntas bíblicas, que era justamente as discussões que eles tinham.